o desenvolvimento do Estado moderno, eu acho que aí afasta, assim, essa crítica da modernidade ela é muito straussiana, né? Mas afasta, assim. Cara, talvez a gente só esteja caminhando mesmo pra um Estado total mesmo, assim. Eu já falei essa porra sobre como eu tenho essa suspeita que, cara, depois do Napoleão, ninguém mais topou ter um Estado que não se modernizar, entendeu? Em algum nível. Você ficou pra trás, cara. Porque você reconhecia que você ia ser trucidado Você numa ia ser guerra. estuprado pelo exército napoleônico, cara. E aí, hoje em dia, um Estado contemporâneo ao nosso estupraria o Estado do Napoleão. Mesmo se dispusesse das mesmas tecnologias, capacidade de mobilização, de recurso, sabe? Esse que é o tipo de debate que era mais quente no século XX. Eu acho que muito até das conclusões de economia do século XX são baseadas um pouco nisso, sabe? É tipo, cara, e se a gente só controlasse a economia inteira, tá ligado? Porra, a gente não seria a máquina de guerra mais formidável que o mundo já viu? Talvez, né? Eu diria que os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, que foi a máquina de guerra mais formidável que o mundo já viu, era isso, né? Pô. E aí você fala, porra. E aí hoje a gente vive num mundo de paz, eu acho que isso ajuda até a explicar, eu acho que a reascensão de princípios mais liberais, né? Neoliberais, assim. Então, cara, a riqueza precisa fluir da forma mais eficiente possível, livre. Tá, mas e se eu entrar numa guerra existencial com meu vizinho? É porque você não pensa mais nisso, mas no século, até os anos 40 você tava pensando. Até os anos 80, eu acho, sabe? Sim. Os Estados Unidos tá pensando nessa porra, então... Cara, mas o que eu acho é que, pra mim, a gente meio que tá caminhando em direção a algum tipo de colapso, entendeu? Que é, cara, desculpa, não dá pra você ter... Por exemplo, o Estado europeu como ele é hoje, ele não consegue sustentar de nenhuma maneira. Se você... vamos supor que os europeus continuem importando pessoas da África e do Oriente Médio, do Paquistão. Cara, desculpa. Vai dar merda. Se você substituir a sua população por africanos e paquistaneses, você não vai conseguir manter o Estado europeu da União Europeia, caralho. Só não vai acontecer. Beleza, vamos supor que eles não façam isso. Pô, a fertilidade tá uma merda, cara. Uma hora ou outra vai dar merda. Tipo, a gente tá olhando pra um futuro que vai dar alguma merda em algum momento. Talvez isso aconteça depois da gente morrer, entendeu? Mas, sei lá, provavelmente os nossos netos vão, com certeza, até os nossos netos morrerem, vai dar alguma merda... Aquilo pode não ser uma explosão, sabe? Mas vai ser uma morte, entendeu? É uma decadência, né? E aí, em algum ponto, alguém vai ter que perceber. Porque a gente já tá vivendo a decadência em algum nível, né? Com certeza. Um desses caras esquisos da internet, ele tem a tese dele do Neo-Bizâncio. Você já ouviu isso? Não, caralho. A ideia é o seguinte, cara, Roma era muito foda. Acho que isso é incontroverso. Porra, você tá aqui no site e não acha isso, caralho. Só que Roma começou a piorar. E aí, quando exatamente você bota a piora de Roma... Varia muito, mas eu acho que, em geral, as pessoas botam que é tipo, mano... Tá piscando um negócio ali? Não, mas tá porque tá sem o cartão de memória. Boa. Por exemplo, Roma, sei lá, a partir das guerras... Os caras mais conservadores botam que foi... Venceu as guerras púnicas, Roma começou a piorar, entendeu? Porque aí tava sem o adversário à altura. Beleza. Só que continuou foda por séculos. E aí... Só que eventualmente ficou uma merda. E o que aconteceu? O Constantino só falou, cara, foda-se, vou abandonar a Península Itálica, eu vou pra... Grécia, eu vou pra Bizâncio, ficar aqui na Grécia, na Turquia e tal. E é isso. E aí, Roma em si, na Itália, colapsou. Mas o Império Bizantino, mano, ficou por mais séculos, por mais 1000 anos quase, né? E aí a tese dele é essa, que tipo, cara, a gente passou por um momento muito foda e agora a gente vai viver 1000 anos de, tipo, decadência relativa, mas sem mas uma decadência relativa em certos locais e colapsos totais em outros, pra só daqui a 1000 anos a gente conseguir voltar a ter realmente algo que volte ao nível tão foda de Roma. É isso, cada cara tem uma teoria. O Guénon é da teoria de que, cara, é tão impossível, mas tão impossível reverter que, cara, beira... Só te prepara, né? Exato, beira ser inútil você tentar, entendeu? Eu tenho começado a... Eu vi o presidente do Flamengo fez um... Ele foi na linha alguns caras fazem um argumento bem forte também que meio que um determinismo de QI, assim. Eu nem sou o QI guy, sabe? Sim. Eu e o pessoal, a gente já discutiu muito sobre isso, mas que a necessidade de indivíduos de alto QI na nossa sociedade está multiplicando numa velocidade bizarra, assim. Os Estados Unidos hoje em dia... Não dá pra você manter uma indústria moderna sem várias pessoas com QI alto. O grau de complexidade da nossa... Assim como o avanço tecnológico continua acelerando, o grau de complexidade das nossas indústrias continua acelerando, de uma forma que cada vez mais você precisa eu acho que em algum nível ser arbitrário, mas você precisa de um determinado número de indivíduos de 130 a mais QI, assim. De novo, esse se é 130 ou 120, né? Tá ligado? 128, caralho, fudeu, eu jamais poderei trabalhar com microchips. Não é assim. Mas tem um recorte arbitrário aos 130. E aí essas pessoas argumentam que é isso. Se você não tem 130,
cara, não vai. Não, se você não tá por aí, você só não vai conseguir agregar as estruturas produtivas de complexidade Exato. progressivamente maior no nosso mundo. E por qualquer motivo, se uma sociedade ficar abaixo de um número determinado de pessoas tão inteligentes assim, a sociedade vai naturalmente ruir. É basicamente isso. E aí os caras dispõem, inclusive, que é isso, avanço tecnológico, a melhor forma de você prever a capacidade de um país de avançar tecnologicamente é o quanto você consegue mobilizar, ter um coeficiente, e a taxa de indivíduos, o número de indivíduos em termos absolutos de pessoas com mais de 130 de QI na sua população. Uhum. Então, porra, a China tem uma capacidade muito alta de mobilização e uma quantidade assustadoramente alta de indivíduos com 130 mais de QI, porque tem 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas. A Índia tem uma capacidade menor de mobilização e tem uma taxa de QI médio mais baixa. Então, lá pelas contas lá de vídeo padrão, também é uma quantidade bem menor de indivíduos fodas. Os Estados Unidos tem uma quantidade muito grande também, assustadora, etc. Europa, somada por completo, tem muita gente. Brasil não tá tão mal, se você parar pra pensar de verdade mesmo, assim. O Irã tá muito bem. Sim. Capacidade de mobilização total, né? Número de pessoas, 100 milhões, a média de quem, enfim. E aí a pica cara, e esses caras são meio que deterministas no sentido de que se a IA realmente não continuar multiplicando, fodeu. Tem um obstáculo que é quase biológico daqui a algum tempo. Sim. Que é isso, a gente vai bater no microchip, vai diminuir, vai ter mais um daqueles ganhos, né? Que acontece de 4 em 4 anos, sei lá, 5 em 5 anos. E depois não tem mais gente, não tem mais mentes disponíveis para avançar mais tecnologia. E aí o pior, que aí começa a regredir, né? Aí você começa a abdicar de coisas que são acessórias, etc. Eventualmente o core das coisas vai diminuindo e tal. Então esses caras são natalistas, né? Inclusive é muito do que o debate desse natalista nos Estados Unidos hoje em dia que é... Beleza, eu quero mais filho, mas eu quero mais dos filhos que vão poder... imposto, que vão poder contribuir, né? Começa a entrar uma porrada de assuntos complicados. Eu acho que esse nível de determinismo, ele provavelmente não faz bem pra ninguém, assim, né? Acreditar que as coisas são tão objetivas assim. Mas, teoricamente, tem um obstáculo tecnológico no horizonte que não tá muito distante, não. Assim, 10, 15, 20 anos, talvez. Já não vai ter meio que gente pra avançar drone pra próxima geração. Ou levar a gente pra Marte, sei lá que tipo de merda o homem tá planejando aí de verdade. Ou robotizar tudo. Então, mais do que o gargalo de trabalho, que aí muita gente fica, robótica, robô. Tá ligado? Esse robô, ele levantou uma caixa, ele dançou, ele fez Kung Fu. Mas meio que você não falta mãos hábeis. Sim. Mas falta cérebros hábeis. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!